com vocês, professor Ariel Costa, professor de Geografia e também de Estudos Amazônicos, tá? Então hoje com as turmas do 9º ano iremos estudar estudos amazônicos, tá? Que é muito bom falar aqui da região amazônica riquíssima em biodiversidade, minerais, tudo, tá? Muito bom falar sobre a Amazônia. Então o tema da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o programa Grande Carajás. Grande Carajás, sim, programa Grande Carajás, tá? Vamos entender um pouquinho desse programa, num breve resumo aqui, para que vocês possam ver a imensidade de riquezas que existe no território amazônico, tá? Então, o projeto Carajás, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás, é um projeto de exploração mineral. Então, quando fala mineral, você já sabe que vem minério aí no meio. Foi iniciado isso na década de 70 e 80, nas mais ricas áreas minerais do planeta. Sim, professor. Quer dizer que aqui no Carajás é onde existe a área mais rica em minerais do planeta? Sim, filho. Nossa região aqui é riquíssima. Por que que todo mundo está de olho gordo aqui na região amazônica? Pela riqueza que existe no subsolo amazônico, tá? Então, esse programa da Grande Carajás, ele estende-se por cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Tá? Grande, muito grande essa área. Uma área que corresponde a 1/10 do território brasileiro e que é cortada por alguns rios muito importantes, como o rio Xingu, que todo mundo aqui deve conhecer, o rio Tocantins e o rio Araguaia. 3 dos grandes rios da nossa região, tá? E dos 3 maiores rios do Brasil também. E engloba também terras do sudeste do Pará, norte do Tocantins e sudoeste do Maranhão. Envolve aí 3 estados brasileiros. Foi criado pela empresa estatal brasileira, né, que é a Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa muito conhecida também e muito grande. Então veja bem, como que iniciou, como que acharam assim, de repente, essa jazida de ferro ali em Carajás? Um geólogo, a serviço de uma empresa norte-americana, os americanos sempre têm que estar no meio dessas coisas, né? Por que só eles que acham esse negócio, tá? Mas isso é um outro assunto. Foi permitido que o cara explorasse em busca de alguns minérios, como o manganês, e de repente o cara vinha voando, tá? E ele era contratado pela empresa United States Steel. Ô, professor, fala inglês? Não, filho, é o nome da empresa, tá? Então veja bem, o cara vinha pesquisando o subsolo amazônico, vendo as riquezas que possuía, quais os minérios, isso no início do ano 1949. Então, foi aí que ele descobriu uma reserva de ferro em Carajás em 1962. E essa empresa americana, ela passou a deter 70% da mina, tá? Então, como foi um americano que achou, falou, não, 70% aqui é nosso, o resto que fica aí com o Brasil, tá? Isso deu uma confusão, uma dor de cabeça. Então, a Companhia Vale do Rio Doce ficou com o restante. Aí, a partir daí, surgiram sérias divergências, tá? Entre as duas companhias, entre a americana e a brasileira. Então, se tornaram insuperáveis até que os americanos desistiram do projeto. Os caras falaram, quer saber? Fica aí com vocês, deixaram de mão da briga, tá? Não totalmente, mas deixaram. Aí um cara chamado Eliezer Batista considerava de fundamental importância para os interesses estratégicos do Brasil manter em mãos brasileiras a maior reserva polimetálica do mundo. Já pensou? O Brasil possuir a maior reserva de ferro do mundo e pertencer aos Estados Unidos? Tá errado, né? Mas decidiram que ficaria nas mãos do Brasil, até que enfim ficou nas mãos do Brasil. E para a consolidação desse ambicioso projeto foi implantada uma importante infraestrutura, tá? Que inclui o quê? A usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás e também o porto Ponta de Madeira, tá? 3 grandes projetos. Uma hidrelétrica Tucuruí, quem conhece, é uma hidrelétrica muito grande. A estrada de ferro que liga aqui Carajás até o estado do Maranhão e o porto de Ponta Madeira, que fica localizado no porto de Itaqui, em São Luís, Maranhão.
Mas vem cá, no estado do Pará não tem rio para construir um porto desse, não é mais perto não? Tem, né, filho? Mas vamos em diante, né? Que isso aí é política no meio. Então, de Carajás até o porto de Itaqui, em São Luís, foi construída uma ferrovia para facilitar o quê, professor? Para facilitar o escoamento dessas riquezas minerais que são, em sua grande maioria, exportadas. Tá? Observem que um trem, esses trem que carrega... esse próprio trem lá de Carajás, tá? Que exporta o ferro, tá? Esse minério de ferro. Ele leva em grande escala, em grandes quantidades. Se fosse levar de caminhão, haja caminhão. Então, o que 100 caminhões levaria, o trem leva sozinho de uma lapada só. Tá? Então, por isso foi fundamental a construção dessa ferrovia. Essa área exporta atualmente mais de 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 100 milhões de toneladas de ferro. É muito ferro, gente. Não tem noção de tanto ferro que é. Principalmente para onde? Principalmente para o continente asiático, tá? Além de também grandes quantidades de manganês e cobre, porque lá na Serra dos Carajás não é só o ferro não, tá? Tem outros minérios também. Eles aproveitam, embarcam no meio do ferro e manda exportando para os países asiáticos. Então, o projeto Grande Carajás é uma das maiores áreas de exploração de minério do mundo. E ela está ligada às atividades da Vale do Rio Doce, como eu falei no início, que é a terceira maior mineradora de ferro do mundo, que foi privatizada no ano de 1997. Então, além da maior reserva de minério e alto teor de ferro do mundo, são explorados o quê? O manganês, o cobre, o níquel, o ouro, a bauxita e a cassiterita. Pense numa regiãozinha que é rica em minério, tá? Tem tudo isso lá e mais um pouco que ainda não descobriram. Então, veja bem, gente. O minério de ferro também é largamente utilizado no setor metalúrgico. Óbvio, né? Considerados um dos mais importantes do mundo. O cara vai construir a construção civil, usa muitos ferros. O Japão, por exemplo, é o grande parceiro do Brasil. Tá? O Japão é fidedigno em comprar minério de ferro do Brasil, garantindo em Carajás o suprimento de matéria-prima ao parque industrial japonês. Tá? Então, veja bem, eles fizeram um cálculo dizendo que essa quantidade de minério, desde a época que foi inaugurado, duraria cerca de 500 anos. Tá? Meu filho, daqui 500 anos é muito ferro que vai sair dali, é muito dinheiro ainda que vai rolar, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do resumo sobre o projeto Grande Carajás, tá? Então, fique com Deus e até a próxima aula.